Eu sou Gustavo Oliveira. Esse podcast é uma produção da Creative Studio. Creative Studio é uma produtora de conteúdo digital. Trabalhamos aí com tráfego pago, gestão de mídias sociais, design para sua empresa, criação de marca. Então, todo esse trabalho que envolve o marketing de uma empresa, a gente está aqui para te atender e te auxiliar naquilo que você precisa. Acompanhe o nosso Instagram, @CreativeStudio, e dá uma olhadinha lá nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. E se você quer um trabalho diferenciado para o seu negócio, para sua empresa, nos procure. Vai ser um prazer atender você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AbordoCast. Hoje vamos conversar com um cara que é sensacional. A gente já está, antes aqui da gravação, já fizemos um podcast aqui, só eu e ele conversando aqui, porque assunto tem demais. E antes da gente começar, eu queria fazer uma breve apresentação dele aqui. Não vou falar tudo, mas depois eu quero que ele se apresente mais formalmente e explique um pouquinho melhor, fale um pouquinho mais sobre ele e faça essa introdução. Ele que é empreendedor, pecuarista, CEO da Manaim Colchões, só aqui você já sabe quem que é, né? CEO também da Manaim Veículos, Decore Ambientes, ele que é casado com Daiane Soté e pai do Gessé e da Valentina. E eu queria abrir para ele fazer uma breve apresentação e dar um alô para vocês. Tudo bem, eu quero agradecer, Gustavo, pela convite, né, de estar aqui, e eu espero poder atender ao seu chamado aí, que a gente poder influenciar pessoas a estar no meio aí do empreendedorismo, né, em todas as áreas. Observando, a gente não tem tanta essa proximidade, né, já falando aqui, entrando mesmo no assunto, no podcast, não é porque você está aqui na minha frente, mas eu vejo você como um cara mesmo assim que inspira outras pessoas. E eu tenho como referência, porque eu já ouvi algumas histórias suas, de amigos em comum, e de ouvir falar assim, eu falei, caramba, eu acho legal um dia, seria uma das realizações, você poder sentar com você e conversar, entender a sua visão sobre negócio, sobre família, igreja, as experiências, as situações que você já passou. E, sinceramente, não é porque eu estou aqui na sua frente, porque a gente está gravando, não. Mas é um prazer receber você aqui e espero que esse assunto realmente ajude as pessoas que estão em casa. Obrigado, Gustavo. Quero agradecer também a sua esposa, né, que está participando com a gente aqui. E eu falo assim, a gente vive um milagre, né? Sim. A gente viver o milagre, ele é tudo diferente. Você viver a dependência de Deus, né? Eu tenho, assim, uma família abençoada, a minha esposa Daiane. Eu sou formado em contabilidade. Minha esposa, ela é formada em administração, ela tem pós em design interior, né? Estou fazendo uma pós em negócio imobiliário. Estou tentando já tá entrando tudo aí, quanto é área aí que faz parte do propósito. Né? Esses trabalhos, né? Sim. Mas tudo a gente faz assim, sabe, de uma forma que a gente possa poder somar com a vida das pessoas. Sim. Eu acho que a gente tem que ser bênção na vida das pessoas. Isso é importante mais. E eu tenho vivido muito assim aquela palavra do transbordar, você conseguir viver algo que você consegue levar adiante e ser bênção para a vida das pessoas também. Sim, sim. Eu falo muito sobre isso, né, com as pessoas que eu tenho oportunidade, de você não reter aquilo que você tem. Né? Deus dá sabedoria para você lidar com situações, dá condição financeira, e tem pessoas que têm isso. Não, eu não vou compartilhar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sei, porque senão a pessoa vai me atravessar, vai passar por cima de mim, vai ocupar o espaço que eu tenho, que eu ocupo. E não é, né? Quanto mais você transborda na vida das pessoas, quanto mais você dá, mais você recebe. Né? E na Bíblia mesmo fala sobre isso, né? É melhor dar do que receber. Isso, tipo assim, eu aprendi muito com meus pais também sobre essa questão de transbordar, né? Igual eu tava falando, o que mais deixa as pessoas bem-sucedidas na vida são pessoas. Sim. E o que mais prejudica as pessoas também são pessoas. Sim. Então, embora tem que ver muito com quem está andando, quem está conversando, que está falando, sobre o que é as rodinhas nossas de conversa, né? Se é sobre fofoca, se é sobre o reino de Deus, sobre o trabalho. Eu creio que isso ajuda muito também a gente melhorar nosso foco. Sim, sem contar que muitas vezes a gente tem também que entrar no quarto da gente, só a gente e Deus, né? Verdade, isso é importante.
Eu já tive algumas experiências assim. No comércio eu comecei em 2002 a ter meu próprio negócio, eu tinha 18 anos de idade. E meu pai na época teve que emancipar para mim entrar no meu negócio, que é o ramo de colchão. Eu tinha um sonho de ter uma loja desde pequeno. Eu orava, falando, Deus, eu quero ter minha empresa. Eu tinha meus 12 anos, eu já orava, pedia a Deus isso. Legal. Meus 14 anos, já orava a Deus, prepara minha esposa, Senhor, que minha esposa possa ser uma pessoa que abençoe meu lar, abençoe meus filhos, abençoe a escola dos meus filhos, abençoe eles quando eles casar. Eu já orava desde pequeno. E muitas vezes, assim, muitas vezes até sair bagunça, né? Eu chegava em casa e falava assim, mas essa não é a mulher que eu quero para casar. E Deus teve a misericórdia dele e abençoou que... Eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu pedi para Deus, eu tenho. Tenho minha base familiar, eu tenho pessoas que gostam de mim, eu participo da vida das pessoas que gostam, que eu esteja na vida delas também. Eu sou uma pessoa, eu me sinto um homem realizado. Pô, que legal. No trabalho, em casa. Porque eu tenho amigos meus que falam assim, cara, a minha pior hora é a hora de ir para casa. Chega em casa, a mulher brigando, Já ouvi outro muito isso aí bagunça, também. né? E eu sempre vejo, nas melhores horas que eu tenho, é de ir para casa. De ver meu filho, ver minha filha, ver minha esposa, conversar com ela, saber como foi o dia dela. Às vezes ela fica brigando comigo, eu tô lá para escutar que a mulher sempre tá certa, né? É verdade. A gente tem que lidar com isso, Mas né? não, amor, você tá certa. Eu tô resumindo tudo. Aí ela fica brava porque não falou que ela tá certa também, mas É tá igual lá. aquele meme, né? Se eu falo, eu tô errado. Se eu não falo, eu tô errado. Se Tá eu tudo faço errado. isso, eu tô errado. Se eu não faço, também eu tô errado. Tudo eu tô errado. Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito, né? Então faz parte. Antes do podcast a gente conversou um pouquinho, né? Mas a gente vai puxar de novo esse ponto, né? Como que foi você começar o trabalho lá com seu pai na época? A minha mãe era vendedora de loja de roupa, né? Uhum. Isso eu tô falando para você aqui de 78, 79, 80. Ela vendia roupa e daí conheceu meu pai, se casaram. Meu pai trabalhou pro seu João também. Uhum. E logo depois conseguiu montar o próprio comércio dele. Montou um bar em 1984, na Dom Pedro I, onde é a loja Onde hoje. ela... Naquele lugar. E então ali começou. Eu dormia eu e meu pai debaixo do balcão, minha mãe e minha irmã na rede. Daquele comércio. E começou. Minha mãe sempre foi muito comerciante, sempre acreditava que tudo ia dar certo. E meu pai sempre trabalhou junto com ela, sempre os dois muito juntos, nunca apartou de serviço, entendeu? E eu fui aprendendo ali. Meu pai teve altos e baixos no comércio, na época estourou o garimpo, ganhou muito dinheiro, aumentou o mercado, aumentou o espaço em tudo, carros, terra, né? Aí depois com a deixa do garimpo, o comércio deu uma acalmada, né? Aí foi quando ele mudou de mercado, começou a mexer com colchão em 97. Em 97 ele tinha dado uma dificuldade no comércio dele e ele comprou uma carreta de colchão de um amigo que tinha vendido uma fábrica de macarrão na época para um cara, e o cara virou dono da fábrica de colchão. Uhum. Aí o cara falou, não, eu te vendo colchão. E nesse propósito de mexer com colchão, Deus falou muito com meu pai, que ele não sabia o que queria mexer, se era mercado ou qual era o ramo. E Deus deu uma visão para meu pai que dentro do próprio mercado tinha uma mina de água. Aquela mina de água estava suja, mas ela ia transbordando muita água que ela ficava cristalina. Meu pai entendeu que Deus tinha um novo momento para a vida dele, Que legal, que cara, havia um novo comércio. ter esse discernimento, né? De entender as coisas de Deus. E aí veio a loja de colchão. Aí o nosso nome, nosso comércio era Mercado Soté, aí mudou para Mercado Manaim. Depois foi Manaim Colchões. O significado da palavra Manaim, que vários amigos perguntam, chama acampamento de anjos. Foi um lugar que teve lutas e que Deus foi lá e falou, a partir de hoje eu estou mudando a história. Pô, que legal. Vai ser Manaim. Legal. E isso não tem levado adiante o sonho do meu pai e da minha mãe. Que é levar o nome da Manaim Sim, sim. para as pessoas, né? Que é Manaim Colchões, Manaim Veículos, né? Sim. E dentro da Manaim Colchões surgiu a nome do Móveis Planejado. Legal. Um dia passou um rapaz na BR, Eu já decore. que é Decore, e falou assim, ei, Deus mandou vir aqui. Quero vender sofá para vocês. A fábrica de sofá chama Obra Delis. É para usar no Google? Aham. Obra Deli. Eu falei, mas por que Obra Deli? Não, é significado de obra de Deus. Vocês vão ter uma loja de móveis aqui, vai ser muito boa. Eu fui comprar um sofá do cara, é caro, daí passou uns 2 meses. Falei, Daiane do céu. Eu falei, Daiane, tem que vender o sofá. E começou a trabalhar, Gustavo. E Deus pegou e, naquele sonho que teve ali, de ter uma loja de móveis, Deus falou com a Daiane em sonhos, falou assim, ó, você vai pegar a sua tabela de sofá, coloca o preço de cada um, o valor vai ser esse aqui, ó, X, colocou em todas as
os panfletos na época, não era digital, né? Sim, sim. Ela colocou os preços, atendeu a cliente. E ela vendeu naquela época, em 2011, R$ 27.000 de sofá, com a cliente só. Legal. E ali começou o sonho da Decore Ambientes. E nós vimos que Deus estava na frente. Quando nós inaugurou, tinha uma madrinha minha que comprou uma mesa, né? Ela falou assim, olha, tô comprando o seu aqui, mas eu não vejo futuro dessa loja aqui em Jaru, porque Jaru não é compatível para uma loja dessa. E eu falei, mas quem prometeu foi Deus. Então vai ser compatível sim. Graças a Deus hoje é um sucesso e eu fico muito feliz de estar no mercado participando disso. Embora lá atrás, né, dos meus pais, aos pais da minha esposa também, o pai da Daiane mexia com borracha aqui, sempre foi comerciante, pecuarista, né? Então, foi prefeito da cidade. E isso dá uma bagagem para ela como filha e para mim também. O pai dela foi rico, pois deu uma dificuldade na situação dele, né? Ficou sem uma condição financeira por um tempo. E nós também, a mãe da Daiane é uma pessoa muito temente a Deus também, de oração. Então, a família nossa foi a base do nosso negócio. E tem sido até hoje. E eu falo para você, eu sinto muito bem com isso. Você falou da parte da riqueza aí. Você me falou que seu pai ele também foi um homem muito próspero naquela época. Você falou no início da empresa lá, do garimpo. Do garimpo. Isso. Como que foi para você essa questão do seu pai ser um homem bem-sucedido e você querendo assumir um negócio, querendo ter a sua empresa? A gente deu aquela introduçãozinha aquela hora. Você falou, eu achei muito legal aquilo. Como que foi isso? O meu pai, assim, na época teve que me emancipar, né? Na realidade, até a minha irmã falou assim, não quero mexer com comércio não, que vocês passam tão nervoso, pai. Eu falei, não, pai, meu sonho é isso. Ele falou, então vamos abrir uma loja então. Eu olhei o ponto, fui atrás de tudo. Aí quando eu comecei, ele falou, eu vou fazer uma parceria com você. Eu vou no banco, abrir uma conta, você tem que pagar as contas. Aí a gente abriu, minha loja era maior que esse passeio aqui, pouca coisa, uma loja de móveis, eletrodoméstico, colchão. E eu abri o comércio ali, eu tinha meus 18 anos e era muito difícil. O comércio hoje é difícil, naquela época também era difícil, né? Aí eu comecei a loja e foi dando certo, e Deus foi abençoando. Tinha dias que era muito difícil. Imagina, o meu pai tinha uma loja bem estruturada, né? Eu montei uma loja pequena para mim. Eu acostumado a estar no comércio dele, que toda hora tinha venda, né? Toda hora tinha cliente, né? E na minha, de repente, não era assim, era algo novo. Sim. Aí eu ia para lá, começava a vender e foi melhorando. E logo depois eu sempre fui comerciante. Né? Eu tenho um amigo meu que até vendeu uma moto na época. Aí eu comprei a moto dele, paguei R$ 1.700. Eu pintei ela, gastei uns R$ 200 na época, para 1.900. Aí um rapaz falou assim: você vende essa moto? Eu falei: eu vendo. Nem um mês e pouquinho depois. Quanto você quer? Eu falei: 2.300. Ele falou: não, a moto é minha. Aí eu comecei já a vender. Começou o primeiro negócio. Aí eu comecei sempre, eu gostei de mexer com compra e venda de moto, o carro, né? Mas naquele princípio era mais moto, né? E foi desenvolvendo, sabe, Gustavo? E Deus foi abençoando, sempre ordenação dos meus pais. Meu pai sempre foi um homem de oração, minha mãe também. E meu pai vinha de um momento muito de dificuldade, porque você vê um comércio que tinha começado a dar errado em 97, ele monta uma loja, começa a dar certo. Aí em 2002 o filho vai e quer montar uma loja, ele vai e ajuda o filho. Então recentemente era dado errado para ele. Mas mesmo assim, ele falou, não, eu vou dar esse... Meu pai não chegou lá e falou, toma uma loja prontinha para você na chave e aqui é seu. Não. Ele falou, vou dar para você meu nome. Você tem que honrar meu nome, comprar, pagar, ajeitar certinho que eu tô com você. E assim eu tenho feito, tenho ido atrás e tenho levado isso muito a sério até hoje. Cara, que legal. Na sua época nessa época de infância, ali adolescência, você era aquele cara mais desenrolado na época de escola ou você era um cara mais tranquilo? Rapaz, eu vou falar pra você, minha professora fala assim, menino, eu falava pra você, eu não jurava nunca que você ia virar isso. Eu era, na minha época, eu tenho um amigo meu de infância, que é o Edivan, aqui do Bar, você conhece ele? Edivan Bacher, lá da Papelaria Dinâmica. Conheço. Edivan é meu amigo, eu tenho amizade com ele até hoje, e sábado mesmo fui lá visitar ele, e sempre a gente se vê, a gente lembra da infância nossa, né? Meu amigo de pequeno, de 3 aninhos, 4 aninhos de idade, nós tá ali, no convívio, né? Então, essa fase é uma fase que ajuda muito a gente também, sabe? Você ter da onde você veio lá atrás, aí ia pra sala de aula, sempre bagunceiro na sala, não conseguia ficar parado, né? Os professores ajudou muito. Eu tenho uma professora minha, que é a professora Sônia, ela está em memória hoje, e uma vez eu tinha meus 16 anos, eu não queria estudar mais.
Ela encostou a motinha dela na Praça do Capitão e me chamou. Falou, senta aqui. Eu falei, não, não vai não. Vem aqui agora, eu te puxo pelos cabelos. Eu falei, não, vamos agora. Montei na moto dela. Ela me trouxe na casa do meu pai. Falou, você olha assim. Esse menino tava lá, ó. Tava à beira de usar droga. E eu vou dar um cacete nele, vou dar um cacete pra você também. E não sei o que, chamou a atenção do meu pai, Gustavo. E falou assim, ó, vou matricular você lá no Deisimara. Ela me levou no Deisimara e me matriculou. Cara, eu estudava à noite. Você acredita que toda hora ela ia na minha sala ver se eu estava estudando? Eu ia matar aula, ela não deixava. Na sexta-feira, quem estuda à noite, sexta-feira, vai embora mais cedo. Uhum. Mas eu ficava até acabar a aula, que ela ficava dentro da minha sala estudando comigo. Ela pegou no meu pé. E quando eu me formei, falei, ó, professor, eu estou me formando, quero convidar a senhora. Ela começou a chorar e não parava. Que legal isso, né? Ela falou assim, eu sabia que ia dar certo. Legal. Então, uma referência que eu tenho de professora é a professora Sônia Maria, professora de História. Ela deixou uma marca na minha vida. Uhum. E eu falo assim, não é o que ela fez comigo, ela mudou a minha história. Então, muitas vezes os professores são muito desvalorizados, né, desacreditados muitas vezes. Mas o professor, ele tem toda a autonomia de mudar o futuro de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Eu queria ter escutado mais meus professores muitas vezes, tá? E eu vejo que é importante, né, você ter pessoas, né, que fazem esse tipo de coisa, que se preocupa, que chama atenção mesmo, porque não quer o mal, né? Que é realmente que você não se perca no caminho. E eu tive pessoas assim, meu pai era meu melhor amigo. Meu pai, eu tenho um orgulho, assim, por ele imenso, assim, gigante. Que quando eu tava apurado, eu ia com ele, falava com ele, puxava minha orelha, me dava os conselhos, falava, ó, você tá errando aqui, aqui, aqui. Esse é seu amigo, cara. Esse não é seu amigo. E por várias vezes eu errei, pensando que eu tinha aquelas pessoas que ele falava, né? E não era daquele jeito. Então isso acabava prejudicando também. Você comentou a respeito do seu pai, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que é um ponto talvez um pouco sensível, né? Eu não sei se você gostaria de falar ou não, mas eu queria saber de você como que foi a questão do luto. Você perdeu teu pai. Como que você lidou com essa situação aí? O cara que era a grande referência para você. O meu pai, eu tava um dia na piscina com um amigo meu, aí eu falava assim, rapaz, um dia eu posso perder meu pai, né? Aí eu peguei e falei assim, conversando com ele, falei, rapaz, eu chorei só de pensar em perder meu pai. Você tá num lugar assim, você vai perder seu pai. Você perder seu pai hoje, como é que vai ser? Alguém perguntou pra você? Perguntou. Ou você falou? Um ano antes, um ano e pouquinho, foi, rapaz, eu chorei, falei, não, meu pai é tudo, velho. Aí no dia que meu pai morreu no dia 23 de 2021, dia do meu aniversário. E aquele dia marcou muito, assim, pra mim, que eu não tive como chorar, que eu tinha que enterrar ele rápido. Aí ele morreu de Covid, né? Mas já vinha com outras causas já antes, tratando. Mas é muito forte você perder alguém que você ama. E meu pai não conversava muito, né? Então ele recebeu alta na quarta e no sábado de manhã a moça me ligou, vem aqui no hospital, mas vem mais alguém. Aquilo foi forte, foi meu pai morreu. Eu cheguei no hospital, atendi ali, senti o médico, o professor veio conversar comigo, expliquei para a equipe dele, falei, olha, eu tenho certeza que vocês fizeram o melhor que vocês podiam fazer. Infelizmente é o meu melhor amigo, tá aí. Meu companheiro, cara. Obrigado por ter cuidado dele. E isso aí, eu medi minha pressão, deu quase 24 aquele dia. Minha mão tava pingando água. Os médicos chorando, as enfermeiras chorando, meu tio chorando e eu lá. O que eu vou fazer agora, né? E então preparei ali o velório do meu pai, não foi fácil. Aquele ano foi um ano difícil. Eu chorava todo dia. Você tava lá em casa, tem uma piscina no fundo do quintal, você tava lá e ficava. Muitas vezes eu ia mais cedo pra chorar pra ninguém ver. Sim. O homem tem isso, né? De cara, não querer demonstrar as fraquezas. E eu ficava, eu saí uns dias, eu fiquei 15 dias fora, voltei, né? Mas o meu pai me deixou boas recordações, me deu bons ensinamentos. Eu tenho, assim, eu nunca fiquei mais do que 15 dias sem no cemitério. Eu sei que meu pai não tá lá. Hoje mesmo fui lá. Não. Mas eu vejo assim, eu sou grato a ele. Grato à minha mãe pelo ensinamento, pelo ensinar a ser evangélico, uma pessoa ter mente a Deus, acreditar em Deus, ter confiança, ter fé. Eu sei o que eu tenho hoje, o que Deus me deu na minha mão de administrar é um milagre. Porque Deus muda a história, ele faz os que não era para ser, ele faz entendeu? É verdade. Fala, ó, é você. Fala, mas eu, é você que eu vou te usar. E Deus tem me usado. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu tenho certeza que o que Deus faz na minha vida
eu tenho só gratidão. A gente chora, a gente fica triste com o que acontece, às vezes leva um prejuízo, você fala, meu Deus, como é que vai ser agora? Aí Deus vai dar força pra gente onde não tem. Você levanta e fala, não, amanhã vai ser diferente. Tem dia que eu entro no quarto, choro, oro muito de madrugada, gosto de orar de madrugada, gosto de falar com Deus. Tem dia que eu sento na cama, eu chamo Jesus para sentar do meu lado. Jesus, senta do meu lado aqui. Não tá dando nada certo, não tá dando nada certo, tá tudo errado. O que eu tenho que fazer? E eu costumo entregar até meus problemas na mão de Deus. Falar, ó Deus, essa pessoa fez isso e isso comigo e eu não sou isso. Eu não aceito isso para minha vida. Eu quero entregar nas mãos do Senhor, que o Senhor sabe fazer o que é melhor. E Deus tem cuidado disso. Porque a gente decepciona as pessoas também com as nossas atitudes. E pessoas decepcionam a gente. Ninguém é perfeito, né? E todos são importantes. Eu tenho para minha vida assim que todos meus amigos são importantes. Todas as pessoas que eu conheço são importantes, porque se não fosse eles não estariam aqui, né? Tem pessoas que é mais chegado do que um irmão. E muitas vezes você vai falar assim, meus amigos contam na palma da minha mão, às vezes na sua mão sobra dedo, né? Mas eu tenho procurado dar o meu melhor nisso. Porque o meu pai não era um cara de muitas amizades, tinha poucas. Mas ele era diferente, ele fazia diferença na vida de muitas pessoas. Meu pai era conselheiro dos pastores da igreja. Quando eu vou dar notícia pro meu pastor que meu pai faleceu, ele desaba. Eu não sabia que era aquilo tudo que eles tinham de comunhão, sabe? Aí, ao mesmo tempo que eu fiquei triste de ver meu pastor chorando naquele estado, ao mesmo tempo depois eu falei com gratidão a Deus. Meu pai era importante para eles também. Verdade. Né? Isso é gratidão. Verdade. Saber, assim, agradecer. Não só murmurar. Sim. Né? Porque a gente quer murmurar, né? Exatamente. Um amigo meu falou bem assim, ele falou assim, chamou de Moza. Falou, Moza, cara, você teve com seu pai 37 anos. Eu nunca nem conheci o meu. Cara, aquilo me matou, velho. Poxa, tô reclamando do meu. O outro falou assim, meu pai foi embora, eu tinha pequenininho. Então, mas isso é pra gente ter, não é que vai confortar a gente. Às vezes a gente tá reclamando de teve muito, outros não teve nada. Verdade. Não é verdade? E eu tenho minhas duas irmãs, que é parceira, que é a Luzia e a Luana. A Luzia é professora aqui no município, a Luana, ela também trabalha, ela é formada, mora nos Estados Unidos hoje, muito trabalhadeira elas, eu dou glória a Deus, eu oro por elas todo dia. Minha mãe tá todo dia ali comigo também, na loja, sempre tá conversando. A Luzia, é Luzia, né? Luzia. Ela foi minha professora de escola dominical, lá na Renovada. Que benção, eu lembro Luzia dela. É dedicada. Eu lembro dela. Eu te perguntei isso, teu pai é mais para uma questão interna mesmo, da família? Porque a gente também passou por isso recente. Eu passei da família, por parte de pai e de mãe, a gente perdeu o nosso sobrinho, começo do ano, dia 3 de janeiro, 3 aninhos. E a minha esposa, 3 vezes, né, amor? 3 vezes, só esse começo de ano. Perdeu a avó, perdeu uma tia e o nosso sobrinho. 3 aninhos. Então, você falou aí, eu fui me identificando com muita coisa. Eu até me seguro para não chorar. É forte porque no primeiro ano, assim, eu ia pra loja e eu ia inaugurar a loja de carro, né? E aí um dia eu sentei lá, contei um projeto pra ele, vou montar aqui uma loja, vai ser assim, assim, assim. Ele falou assim, e os carros? Eu falei, Deus vai trazer. E Deus trouxe os carros, porque eu orei lá dentro também e Deus falou assim, aqui vai ser uma arca. Noé não sabia que ia colocar naquela arca, né? Mas Deus providenciou todos os animais para se encaixar ali dentro. E a Manaim Veículos surgiu nisso. Eu não fiz a loja pensando em montar a loja. Eu fiz o lugar pensando numa arca, que Deus já proveu o que ia acontecer. E Deus tem provido. E eu tenho hoje, Gustavo, para minha vida, Hilary também, que está aqui nos ajudando, né? Que o que eu colho de bênçãos na minha vida não é só semente que eu plantei. São sementes que meus pais plantou. Meu pai e a minha mãe, os pais da Daiane, a mãe dela. Tem um lugar na casa do meu pai que ele orava muito naquele lugar. Eu vou naquele lugar de vez em quando e falo, Jesus, eu quero o que meu pai e mãe pediu nesse lugar. O meu pai não está aqui para receber, mas eu estou pronto. Eu estou buscando. Legal. Eu quero chegar amanhã e não ser lembrado por trapacear, por fazer algo errado. Não, ele era uma pessoa de fé.
ele levou o evangelho também junto com ele. Porque se ele levar o evangelho, tá levando muita coisa, né? Sim, Não é exatamente. querer, ele é santo. Não, eu erro mais que todo mundo. Mas eu tento melhorar todo dia. Às vezes o cara fala ao outro assim, o fulano faz isso, isso, isso. Mas o cara tá lutando tanto para melhorar aquilo que ele erra, né? Verdade. Eu vi um rapaz esses dias viciado em droga. Ele falou, cara, eu luto pra mim não usar droga, mas não consigo. E tem dia que ele vai na igreja. E eu tenho certeza que ele vai na igreja é o dia que ele renunciou muita coisa. Então, o meu amigo falou bem assim, meu primo falou bem assim, cara, droga é um prazer enorme usar. Então, por isso que o cara não sai fácil dela. Porque ali tá toda a ira, toda a raiva, você absorve tudo dentro dela. Então, você vai sair dela, é difícil. Então, as pessoas que saem da droga é muito difícil quando entram, né? É difícil sair delas. E meu primo hoje, ele é limpo. E ele fala pra mim, cara, eu sou um milagre. Então, às vezes, a gente tá em outros modelos de droga. Verdade. Né? Exatamente isso que eu ia falar. Da internet. Cada um tem a sua dificuldade. Né? Uns tem louco. Às vezes o aparelho de telefone, eu tenho para mim, Gustavo, pro meu casamento. Se o meu aparelho, minha mulher não puder usar ele, tá errado. Verdade. Entendeu? O meu celular eu acho que é a porta de entrada para coisas boas e ruins. Verdade. E porque embora hoje está tudo envolvido no telefone, Exatamente. é um computador. Exatamente. Né? Você vai fazer negociação, conversa, Instagram, WhatsApp, tudo ali. Então eu tenho um prazer de no meu lar, na minha casa, ter essa liberdade no meu telefone. Meus filhos têm acesso, minha esposa tem acesso. Eu não tenho que bloquear nenhuma página, nada do meu telefone. Meus filhos vão abrir aqui, abrir um vídeo de sacanagem, algo assim. Isso é terrível. Verdade. Eu abri porta pro diabo dentro da minha casa. Verdade. Eu tento fechar isso o tempo todo. E sou cheio de falha, mas eu tento fechar esse tempo todo. Verdade. É aquela questão que eu comentei um pouquinho antes, né? Todo mundo tem as suas dificuldades, tem as suas falhas, ninguém é santo, ninguém é perfeito. Mas a gente vive o processo da caminhada ali, de buscando a perfeição. Fazendo o que é certo, né? O que é íntegro, o que é correto. Buscando isso, né? Exatamente. Para você, Moisés, qual que é a importância da família? A família, eu acho assim, é algo muito especial. Eu citei para um amigo meu bem assim. Ele tinha largado da esposa, dificuldade com a filha. E eu falei para ele assim, como é que tá na igreja? Ele falou, tá muito bom. Lá na igreja tá bem. Só que a primeira igreja nossa é a casa nossa. Eu quero servir na igreja, mas como eu tô servindo em casa? Entendeu? Eu tenho que juntar meus filhos e orar. Hoje à tarde eu reuni com os funcionários na loja, que é minha família também. Sim. Um rapaz chegou lá, tava orando, nós 4 de joelho no chão, eu e meus funcionários. Legal, cara. Agradecendo a Deus pela meta mês passado, nós bateu. Por esse mês que vai vir. Como é que vai ser? Eu tava lá orando, ele falou, cara, eu nunca vi isso. Mas não tem que postar tudo que a gente faz. Verdade. Tem que viver algumas coisas diferentes, tem outros. Porque a gente posta no Instagram aqui, tá tudo dando risada, tá tudo bom. E nos dias ruins a gente não posta, né? Porque você não tem coragem de postar, né? Então, a família lá em casa, eu tenho... A minha filha, ela jejua, meu filho jejua, eu ensinei a jejuar, minha esposa ensinou, eu tenho isso lá em casa. O meu filho tenta incentivar o máximo possível, para ele ser amoroso com a irmã, comigo, com a mãe dele. A minha esposa, ela tenta mostrar isso também, tenta trabalhar essa forma de família, de mostrar a importância que é um para o outro. Porque meu filho não vai ser o que eu falo para ele. Ele vai ser o que eu sou dentro de casa. Exatamente, é um exemplo. Entendeu? Eu tento ser o máximo. Meu pai era bom para mim, eu tenho que ser melhor. Eu tento ser o melhor que eu posso pro meu filho. Eu cobro dele, exijo dele. Ele tem as tarefas de casa dele, vai limpar as bolas do cachorro. Falo, pai, mas vai agora. Se não for, ataca a Kombi. Ele fala, não, eu vou. Ah, pai, não sei o que. Vai agora. O Valentino lavar a louça. Não, vai lavar a louça e vai guardar. Passa a roupa, lava a roupa. Minha filha sabe fazer isso. Ela tem 11 anos de idade. O meu filho, eles não gostam de fazer, mas eles sabem fazer. Porque tem que cobrar também. Exatamente. Entendeu? A minha filha um dia queria um telefone. Eu falei, olha, filha, é o seguinte, o pai negociou um gado. Quando o pai vender, se der lucro, o pai vai comprar um telefone para você. Ela começou a orar e jejuar. Quando deu um dia... Aprendeu assim, o segredo ali. Ela falou, pai, e daí? Pai vendeu o gado. Eu falei, filha, ainda não. Eu sei que eu vendi o gado na época e o lucro deu para comprar um iPhone 13. Era o lançamento do 13. É o mais simples, mas o 13. Sim.
Meu amigo, ela chorava, obrigado, Jesus, obrigado, né? Que legal. Então, isso é uma forma de eu ver o que é família. Sim. Não é o dar o melhor. Fazer viver o melhor de Deus para as coisas virem. Entendeu? É igual andar de bicicleta, né? Você cai uns tombos, se rala, vai mexendo, né? E o Jessé, eu aprendo muito com ele. O Jessé a oração dele é esplêndida. Você chora vendo o Jessé orar. Ele começa a orar pelos detalhes de casa. Legal. A minha filha, ela ora assim também, falando: obrigado pela casa, Deus, pela comida. Pô, isso é Obrigado pela sensacional. tia que fez. Então, de vez em quando a gente é nervoso também, né? Mas a gente busca passar bons momentos. Sim. Eu não gosto de xingar dentro de casa, eu não gosto de vários detalhes, eu evito dentro de casa e nem fora também, né? Quem convive comigo sabe que eu não sou uma pessoa de ficar xingando. Tem pessoas que gostam, assim, ou as pessoas lutam para não xingar e acabam xingando. Mas lá em casa, graças a Deus, não temos esse hábito, entendeu? E eu gosto muito de viver esse detalhe. Pô, legal. Você falou do teu filho aí, e você está ensinando a questão do empreendedorismo para ele, né? Eu vi que esse dia eu fui lá, eu vi ele vendendo as paçocas lá, os docinhos. Falei, vou comprar, para incentivar. E muda, né? Muda demais. Olha, um amigo dele parou, o filho do Igor, né? Parou lá, comprou dele, falou, Jessé, vem ajudar meu amigo, né? Comprou as paçoquinhas dele. Legal. E ele fica motivado. Por ele sai na rua vendendo de porta em porta. Aí quando não vende também, ele fica triste. Eu falo, Jessé, você tem que expor a mercadoria lá fora, colocar uma banquinha e falar, olha, vem a paçoca para ficar romântico pro seu amor, dia dos namorados, né? Falando. Adoçar o relacionamento. Eu falo, negócio desse não, pai. Você é doido, pai, não sei o quê. Cara, mas eu acho muito legal. Eu também incentivo meu sobrinho. Meu sobrinho, ele tem a mesma idade, teu filho, 7 anos. 7? 8? 7? Fez 8, né? Fez 8 aninhos. E eu incentivo ele muito. Corre atrás. Aí ele agora quer fazer donuts. E a mãe dele comprou uma máquina, tá para chegar para eles fazer os donuts para ele vender. É isso aí, corre atrás, vai fazer. Tem que buscar. Te ajudar, isso é importante demais. E tipo assim, Moisés, você sempre teve dinheiro? Eu nunca fui de ter dinheiro guardado em conta, essas coisas. Sempre foi muito ralado. Sim. Sempre muito ralado. Sempre você foi negociando. Você aprende a dar valor, né? Quando é difícil, né? Você aprende a dar valor. Pai do céu, eu lembro do primeiro estrada que eu comprei. Um dia eu fiz um consórcio e fui daqui em Porto Velho reclamando com a minha sogra e minha esposa. Falei, mas Deus só abençoa quem tem, e não sei o quê. Eu já tive esse pensamento. E fui murmurando, velho. Eu murmurei daqui em Porto Velho. Cheguei em Porto Velho à noite, uma mulher me ligou, assim, bem noitezinha já. Senhor Moisés, tal, o seu consórcio foi contemplado. Eu preciso chorar. Pô, Jesus, me perdoa por ter murmurado a tarde toda hoje. Aí Deus abençoou que comprei uma estrada e na época eu lembro que eu acordava de madrugada, eu ia abraçar a estrada na minha casa chorando. Legal. E eu falava assim, tantas vezes eu chorei querendo um carro. Ainda fiz entrega de moto. Teve uma vez, fui fazer uma entrega, eu fui no meu pai, falei, pai, pus seu carro para fazer uma entrega. Ele falou, não, vou te arrumar meu carro. Vai na rodoviária, aluga um caminhão, uma carroça, entrega. Eu falei, não, pai, eu quero pegar seu carro. Ele falou, não, você não abastece, você não arruma, não sei o quê, o carro sujo, você não limpa, eu não vou prestar meu carro para você, ou você me dá a venda para mim. Rapaz, montei na moto, fui embora, mas bravo e chorando, nervoso. Falei, rapaz, o cara quer me ajudar, não tá me ajudando. E bravo. Fiquei ali eu acho que eu fiquei assim, mais de um mês sem conversar com meu pai. Aí meu pai um dia reuniu a família, um ano depois. Falou que ia reunir eu, você, a Luzia e a Luana. E todo mundo falou. Foi a minha vez. Eu falei, pai, é o seguinte, aquele dia você me machucou, porque quando você precisa de mim, eu ajudei o senhor, e não sei o que e tal. O filho sempre tem razão em tudo, né? Não sei o que, falei aquele monte. Daí eu falei assim, você lembra aquele dia que eu pedi seu carro emprestado? Você não me emprestou, pai? O que é ser pai pra você, rapaz? Você tem arrumado o carro pra mim e tal, quis falar alto com ele. Pai, você sabe quanto eu chorei, pai, aquele dia? Meu pai olhou assim, eu não sei quanto você chorou, mas eu chorei, choro até hoje por causa daquilo. Isso, você começou a falar, eu lembrei disso. Ele falou assim, tá vendo esse carro novo seu aí agora? É porque eu falei não pra você aquele dia. Se eu não falasse não pra você aquele dia, você não tinha esse carro que você tem hoje. Verdade. O não, às vezes, nos motiva a buscar algo. Falei, olha, ligou a chave. Falei, ó, o não, às vezes, é o certo. Verdade. Às vezes, na maioria das vezes, a gente quer muito fácil as coisas, não quer ralar muito. Exatamente. Não é verdade? Faz parte. E, gente, cada grau que você sobe é mais difícil. A venda tá mais difícil, o comércio é mais difícil, a vida conjugal tá mais difícil. Os trem tudo é correndo. Antigamente você ia pro banco pegar a fila, pô, pra você depositar o dinheiro. Quando ia ficar na fila? Ia por orelhão para ligar para alguém lá de fora, ficava horas e horas na fila.
Hoje você resolve o banco em 1 minuto. Você resolve a ligação pro parente lá em 1 minuto. É tudo da palma da mão. E por que o tempo não sobra? Porque nós não conseguimos administrar nosso tempo. Eu administro meu tempo com meus filhos e com a minha casa. Legal. Entendeu? Eu tenho isso para mim como uma regra para mim. Eu tenho que cuidar disso. Como que você vê essa questão das oportunidades? Você acha que as oportunidades ela vem fácil? É fácil? Tem pessoas que acham que é fácil, mas não é, né? Eu acho o seguinte. A oportunidade para mim nunca veio num momento fácil. Sempre veio a oportunidade no momento mais difícil da minha vida. Nunca foi em maré mansa. Sempre foi em maré alta. Sempre foi turbulento. Porque não tem essa conversa. Você pode procurar o maior empresário que temos aqui no estado, na cidade. O cara só viu tinha dificuldade de todo jeito. E o engraçado é que tudo tem dor, né? O vencedor, perdedor, tudo tem dor. Mas embora você escolher qual dor você quer sentir. A dor de ser um vencedor ou a dor de ser um perdedor. Ah, mas eu quero ser vencedor. Mas você está fazendo o que para ser isso? Por exemplo, Gustavo, vai estar falando aqui de casamento. Né? Você trabalhou, quanto tempo está estudando para você hoje? Fazer o podcast, tudo? Ih, tem muito tempo, hein? Muito tempo? A decisão de montar o podcast tem uns 3 para 4 anos que eu tô pensando. E quanto Mas tempo? fora a bagagem anterior, né? Tem mais de 10 anos, 15 anos. E quanto tempo você estudou para você casar com ela? Boa pergunta, hein? Quanto tempo que eu estudei, eu não Você vou casar saber. com ela? Eu não a decisão Pra foi você rápida. agradar ela? Ah, para agradar. Pra ela agradar você? É diário, né? Não, a gente não faz isso, a gente não estuda. Realmente. Eu, para ser pai, eu não li nenhum livro. Mas é um aprendizado que a gente faz. Você vai melhorando, buscando, melhorando e fazendo. Sabe o que acontece? Isso está errado. Eu tenho que buscar como eu vou ser o melhor pai. Como eu vou ser o melhor esposo. Como a minha esposa vai ser a melhor esposa para mim. Nós temos que buscar isso. Ah, porque minha avó ensinou meu filho assim. Não. Mudou o momento, velho. Você tem que ir na Bíblia e procurar ali como é que você tem que cuidar do seu filho. Como você tem que cuidar do seu casamento. Exatamente, concordo. Entendeu? Eu tô falando para você isso, que eu tô tentando mudar isso para mim também. Mas às vezes a gente vai numa escola para estudar para ser alguém na vida. Sim, certo? Exatamente. E por que a gente não estuda para o convívio com as pessoas? Verdade. Às vezes tem coisas que eu faço, outros não agrada. Né? Ah, Moisés faz isso e isso. Fulano faz isso e isso. Então eu tenho que tentar melhorar aquilo ali, porque se tem algo errado, eu tenho que melhorar ele. Para mim, mudar para mim também, não é para a pessoa. Verdade. Trauma de infância, muitas vezes, eleva muitas pessoas a fazer isso. O pai não é presente, a mãe não é presente. Eu tenho uma qualidade que eu fui tratar no psicólogo. Fui no psicólogo para saber por que eu era daquele jeito. Quando eu perdi meu pai, eu fui no psicólogo. Eu me tratei. Falei, opa, a perda foi muito grande para mim. Então eu tinha que buscar algo para me melhorar naquilo. E uma vez eu fui no psicólogo para saber por que eu pegava e ficava... Quando eu tô nervoso, eu fico quieto. Quando eu tô estressado, eu fico quieto, eu fico calado. O mundo tá acabando e eu tô ali, ó, pensando como é que eu vou fazer pra me sair fora do mundo acabando, algo assim, sabe? E eu fui brincar com a minha psicóloga. O que aconteceu? Ela falou, não, isso é algum trauma seu que você tem de infância. E teve uma época que meu pai e minha mãe, quando eles discutiam, eu falava que ia largar. E quando eles discutiam naquele momento, naquela fase da vida deles, eles falavam assim, você vai ficar com quem? Comigo ou com ele? Se for comigo vai ser assim, se for comigo vai ser assim. Aquilo, pá, pegou eu. Caramba. Aí eu dormia a noite inteira chorando, pensando como é que ia ser no outro dia. Aí no outro dia eles voltavam, tava tudo de boa, eu tava chorando, sofrendo pela noite anterior. O que eu ia ficar? E eu não respondia aquela pergunta para nenhum dos dois. E aquilo me virou um trauma para mim de infância. E eu tratei aquilo e eu procuro ver meu lado bom em cima disso hoje. Sim. Então tudo tem um porquê na vida da gente. Tem pessoas que acham que não, né? Mas é inconsciente. Esse tipo de bloqueio, tipo de situações que às vezes você tem que lidar e você não sabe. É inconscientemente que a gente passa por isso, mas a gente não para pensar no que foi. Eu lembro também, eu tenho muitas situações também que aconteceu na época de infância que hoje me bloqueia, mas eu tenho ciência. Hoje eu tenho ciência e eu tô também buscando tratar isso. Para isso não continuar me travando, me bloqueando em decisões e em atitudes. E tem pessoas que acham que não, né? Que acham que... Eu conversei com o Matias no podcast passado sobre isso, né? A autorresponsabilidade.
você saber que você está errado, ter a ciência, né, de assumir os seus erros, entender aquilo que você precisa, que você não é bom, que você precisa melhorar. E a questão do casamento que você falou, realmente a gente não estuda, ter a humildade para reconhecer as coisas, e a gente não estuda sobre casamento, sobre relacionamento, como fazer. Mas aí você falou e eu lembrei, e realmente é uma verdade. Mas eu lembro que eu, desde pequeno, eu sonhava em casar, e eu sabia que não ia ser fácil, eu sabia que ia ter as dificuldades. Mas eu falava, não, eu vou ser um príncipe para minha esposa. Eu vou ser o melhor cara possível. E busca, né? E Acontecer busca. isso, né? A gente tem as falhas, né? Que a gente erra. É claro. Mas é você ter a consciência, a autorresponsabilidade entra aí, você ter a consciência naquilo que você não é bom, aquilo que você precisa melhorar, né, irmão? E a gente conversa muito sobre isso. É. A É gente, algo tem interessante. a gente tem nosso momento de a gente sentar, conversar e buscar melhorar as coisas. É mesmo? Até 3, 4 horas da manhã. De madrugada a gente conversa. Porque eu vivo na correria também durante o dia de trabalho, ela também vive na correria dela, nas coisas. E aí, quando a gente deita, a gente tem um momento nosso pra gente conversar e acertar as coisas. Assim, eu sou um homem de negócio, sempre faço vários negócios. E vira normal, né? Às vezes, até falei com os meninos hoje na loja, ele fez a reunião, eu falei assim, tá realizando um sonho de pessoa, né? Comprar um carro, comprar um colchão, os móveis da casa, é um sonho, né? Então, é muito importante para quem está comprando. Às vezes, para quem está vendendo, tá natural vender todo dia ou várias vendas, né? Então, isso é muito importante. Às vezes, tem que buscar isso mais, né? Então, você se dedicar a outra pessoa é algo extraordinário. Transbordar. Como você dedica ao outro. Às vezes, você não se importa tanto com você, né? A minha esposa, na Covid, teve uma amiga nossa que ela passou Covid pra minha esposa e ela acabou falecendo, essa amiga nossa. E a minha esposa, assim, ela tomava muito remédio, tomava 22 remédios por dia, 22 comprimidos, né? E tem gastrite nervosa e tal, e tal. Tinha dias que eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, ela é uma guerreira. Eu tomar 2, a gente já fica doido, né? Verdade. E foi tratando, e eu orava muito, pedia muito a Deus. E eu vi muito Deus nisso. Hoje ela toma menos remédio. Mas foi uma luta que a gente passou junto ali que eu vi a dificuldade que é você se pôr no lugar do outra pessoa também. Eu ia até te fazer uma pergunta sobre isso. Qual que foi a sua maior dificuldade? Ou na vida familiar, ou negócio? E você considera que isso foi uma das maiores dificuldades da sua vida? O que você considera? Ah, acho assim, no comércio, quando eu fui montar a loja, eu tenho muita família, né? Tenho média de 12 tios aqui em Jaru, 11 tios, né? Primos, todo mundo. E quando você vai montar um projeto, poucos te apoiam. Eu lembro que muitos falavam assim pro meu pai, ó, vai lá, esse menino vai quebrar você, não tem cabeça, não sei o quê. E eu lembro que 2 pessoas foram muito importantes para mim naquele momento. Falou, ó, você pode ajudar ele mesmo que vai dar certo. E essas 2 pessoas, eles incentivaram meu pai a deixar eu continuar. Então, o começo ele é muito difícil. Uma vez eu tinha uma loja, estava montando Jorge Teixeira, eu precisava ir lá. Eu estava começando, né? Aí eu tinha que ir lá e meu carro, minha moto estragou, eu precisava de um carro, né? Cheguei em um tio, falei, ó, tio, eu precisando de um carro seu ir lá e tal, me arrumei. Ele falou, cara, eu não arrumo meu carro para quem não tem condição de arrumar. Isso tem que ser seu carro para você dar valor. Então aquilo marcou também, que eu falei assim, olha, realmente eu tenho que ter um carro. Eu tenho que vencer essa. Aquilo não foi ele falando, às vezes foi Deus usando ele para falar comigo. E às vezes você não quer receber uma palavra dessa. Então muitas vezes as pessoas maltratam ou falam algo que marca a vida da gente, não por elas. Você já imaginou eu ter outros carros para emprestar hoje? Entendeu? Não ser daquele jeito. Eu tenho que procurar ser melhor também. E eu acho assim, só perde quem não sabe aproveitar o que passou. Eu não tenho que chegar aqui e falar, ó, tem um amigo meu que me traiu, que não sei o quê, que me deu... Não. Tem pessoas importantes que vão passar grandes momentos importantes na minha vida. E cada um deles tem a sua importância.
pra gente, Sim. não é verdade? Verdade. Eu sou muito grato a Deus por isso, por há pessoas importantes. Pessoas te agradam, desagradam, mas embora todos são importantes. Para você, o que você considera assim que foi. Eu não sei se você conseguiria resumir em uma situação, mas se tiver outras situações, pode falar também. Que você considera que foi uma das coisas chaves que te ajudou a chegar onde você está hoje, ser um empresário, um empreendedor bem-sucedido. Oração, de madrugada. Você sentir Deus sentado do seu lado e falar assim, tô com você. Você orar e sentir Deus, do lado mesmo, sentir de Deus falando, Deus, eu não tô conseguindo. Ele fala, vai, eu tô com você. E você levantar de manhã, seria só você e você, velho. Não é fácil, não. Eu tive várias vezes assim. Para alguns pode parecer clichê, né? Deus. Não, mas para quem realmente entende e Eu para, vivo cara, isso. Deus é quem resolve todas as coisas. Eu com 8 anos fui desenganado dos médicos. E eu tinha vários, assim, abaixo do umbigo tinha uns tumores, né? E umas hérnias. Mas falou assim, olha, não aguenta que não tem imunidade suficiente. Leva para Rondônia, quando tiver maior, se ele tiver aguentado até lá, você traz, não, opera ele. E o pastor falou assim, quem crê que Deus cura, vem aqui na frente. Na terceira vez eu fui lá na frente. Deus me curou. Cheguei em casa, minha mãe levantou minha blusa e falou, começou a chorar. Falei, mãe, eu vou morrer? Ela falou, não, meu filho, Deus te curou. Meu pai veio e começou a chorar também. Então, quando eu falo oração, ela tem ação. E aquela oração que muda a vida da gente, muda as pessoas. E dificuldade vem, cara, todo dia. Nós tá falando aqui hoje de grandes Sim. negócios, grandes coisas, né? Família, amigos, trabalho, tudo. Mas nada dá mais resultado do que você orar. Tá firme com Deus ali. Né? Entrar na quarta da gente e orar. Muita gente não faz isso, cara. A gente reclama para um amigo, reclama para uma pessoa que não vai resolver nada do seu problema. Eu já fiz muito isso, tá? Reclamar com pessoas que não vai mudar nada, só vai aumentar a fofoca. Mas quando eu orava e falava com Deus, Deus, tá acontecendo isso, Senhor. Ele falar, não, eu tô com você, nós vamos vencer. Não importa o problema que a pessoa tiver. Se ela saber ter fé e conversar com Deus, ela vai resolver. Deus vai resolver com ela. Cada ação tem suas consequências, mas Deus está ali para ajudar nós, não é verdade? Verdade. Eu acho que hoje, nessa geração de hoje, tudo ser aqui no celular, aqui, acho que isso aqui tira tanto a atenção da gente, essas coisas da internet. Eu lembro da minha avó, cara. Minha avó com a bíbliazinha dela, indo para a igreja, vindo falando de Deus. E é claro que cada um tem a sua rotina, tem as suas dificuldades, mas eu vejo que isso aqui hoje tira tanto a atenção da gente para buscar a Deus, fazer as coisas que é de Deus. Hoje esse podcast, hoje tudo que eu faço, eu coloco Deus na frente. Esse podcast não é simplesmente para sentar aqui e ficar batendo papo à toa, mas isso aqui é parte do meu propósito, parte daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Ele já me entregou. Eu ainda não vivi tudo ainda que ele falou. Não sei tudo. Da mesma forma lá com o José. José, ele teve o sonho que o sol, as estrelas se curvavam diante dele. Ele não sabia o que significava, e não sabia também o caminho que ele ia passar, O que ia acontecer, o que ia acontecer. Mas ele foi caminhando e colocando Deus na frente, Deus foi direcionando e levou o seu propósito. Que Deus teve vindo de José foi muito importante, porque José, ele foi preso, foi vendido, foi muitas vezes humilhado, né? E quando ele tá lá, os amigos dele vai e sai, um vira, né? Ó, você vai morrer ou você vai viver? Aí houve a vaga de padeiro. Sim. E o cara não chamou José, imagina a cabeça dele. Aí de repente, não precisa de um cara, de um governante. Não, eu tenho um cara, tá lá. Lembrou no momento certo. Aquele lá é o governante. Aí traz o cara e muda a história, né? Então, muitas vezes, o cara tá passando uma luta e não sabe o que tá acontecendo. Calma, Deus está preparando. Sim. O algo melhor tá vindo. O extraordinário tá vindo. Eu não tenho dúvida que Deus tem um extraordinário para nós vivermos ele. Mas tem pessoas que não esperam o tempo certo. E, às vezes, nós mesmos erramos o tempo certo. Por convicções erradas, planejamentos errados, coisas erradas, você acaba confiando em pessoas que não é para confiar. Se a gente for para a Bíblia, a gente faz diferente, né?
Mas a gente tá tentando acertar. O importante é não parar. É verdade. Eu tenho uma questão comigo, eu sou muito acelerado. No sentido de, se eu tenho uma ideia de negócio, o que for que seja, o podcast foi uma das situações. E surgiu a ideia, eu fico muito animado, eu quero executar, eu quero fazer. Eu quero fazer acontecer logo. Mas sei que tudo depende de vários fatores, né? Dinheiro, estrutura, uma coisa ou outra. Mas eu sou muito de começar a executar as coisas para ver aquilo caminhando. Porque eu vejo que a ideia quem dá é Deus. Deus que traz clareza para a gente das coisas. E aí entra essa questão que você falou. Tem pessoas que, às vezes, colocam os pés pelas mãos. Comete erro no sentido de querer fazer com as próprias forças. Né? Hoje, o que você considera, dentro desse contexto, o que você considera que hoje é as suas maiores dificuldades? Olha, a dificuldade que a gente tem maior hoje, a questão é que conforme sobe de nível, a confiança, ela muda muito. Porque muitas coisas machucam a gente. Então você fica vulnerável a ter confiança. Então, às vezes deixa você crescer e também dá mais estabilidade. Mas ao mesmo tempo, a gente fica doido para conversar com pessoas que vai trazer grandeza. E há muito tempo a gente também, o que mais atrapalha a gente desenvolver é a fofoca. Então a fofoca, até digo assim, quem não fofoca, quem não foca na vida. Então a gente tem que focar na vida. E Foca na vida, só que dos se não, outros. Né? e daí você atrapalha isso. O desenvolvimento disso aí é. Então eu procuro trabalhar na confiança, porque o que dá mais dinheiro é pessoas. O que mais atrapalha no dinheiro é pessoas também, no mundo comercial. E familiar, se tivesse que mudar algo na minha vida familiar, a pessoa melhoraria eu. Entendeu? Tentar ser melhor em alguns pontos que eu sei que eu já errei. Mas embora eu vivo uma colheita do que eu tenho plantado na minha vida, no meu casamento, em tudo que eu faço. Certo? Fiz coisas erradas, fiz muitas coisas que me deixam muito bom. E tem muitas coisas que eu falo, ó, eu fiz errado isso, não podia ter feito isso não. Embora os acertos eu acho que foi mais. Como eu perguntei das dificuldades, eu acho que você deu uma breve introdução aí. E os seus pontos fortes, suas qualidades? O que você considera assim que, não, nisso eu sou bom? Tem alguns amigos que falam que eu sou um bom vendedor. Ah, você é um bom vendedor, cara. Tem um amigo meu que ele me liga e fala que eu sou o melhor vendedor que ele conhece. Tem até capim pegando fogo. Eu acho que é um dom, mas eu não me comparo com o melhor vendedor. O dia que eu estou mais desmotivado é o dia que eu mais vendo muitas vezes. Ah, aquele negócio de eu ficar quieto, Sim, nervoso. Aí, às vezes, faz uma venda, muda. verdade. Eu entro no carro, eu oro, eu agradeço tanto a Deus. Tem dia que eu choro no carro sozinho. Se alguém ver, faz esse cara é um doido. Então, as virtudes que eu tenho, eu tento ser o melhor e dar o meu melhor para meus amigos, pra minha amizade, por pessoas que eu convivo na igreja. Eu procuro dar o meu melhor, assim, nesse intervalo. Mas não sou o melhor no que eu faço, não. Eu sei que eu tenho que melhorar muito. Mas eu procuro, assim, Moisés, não é vaidade? Você tá falando? Não. Não é uma vaidade. Eu sei que eu preciso melhorar muito. Eu acertei em vários pontos que Deus me presenteou. E o que eu achei que era bom, eu perdi muito. Eu falei, ó, cara, eu sou o cara. Tuf, lasquei. Isso eu tenho essa convicção hoje plena. Como que foi essa jornada sua no meio da política? Você sempre pensou em entrar, em ser um vereador, assumir algum cargo na política? Ou como que foi essa situação que você entrou e que você chegou lá? Sabe, foi um negócio muito interessante, que eu sempre gostei de estar participando, ajudando as pessoas e eu imaginei assim, quando eu estiver lá dentro, cara, vai ser diferente. Eu vou ajudar muito mais, vou abençoar a pessoa. E Deus me presenteou com um mandato, tive quase 500 pessoas na época que votou na gente, conseguimos chegar lá, fui um vereador, fiz vários trabalhos, vários projetos. O que eu tinha de projeto para realizar,
Na época eu fui o que mais desenvolvi, eu acho que até hoje o que mais conseguiu recurso para o município foi eu, naquela época, né? Que era mais difícil do que hoje, mas na época conseguiu muito. Bombeiro Mirim, Ponte Setor 6, consegui uma ambulância, já não tinha ambulância naquela época, maquinário, asfalto. O Lúcio tinha assumido o DR, né? Eu ajudava muito o Jaru. Eu consegui levar as demandas para ele abençoar o Jaru. E, para mim, a política, eu consigo fazer ela sem estar no mandato também de abençoar pessoas, né? A política temos vários pontos de pensar. E quando eu saí dela também, eu consegui sair honrando o que meu pai falou. Sair sem processo, você sair tranquilo. E tipo assim, ó, eu não sei se é tudo aquilo que eu queria lá atrás, mas eu me senti realizado por várias partes que aconteceu. Sim. E você pensa em se envolver novamente na política? Como que tá Eu convivo essa muito com situação? um político, né? Com política, pessoas, né? Em várias pessoas, amigos, né? A gente. Mas eu não penso nisso hoje. Eu não vejo. Ah, Moisés, você quer ser candidato? Não, não quero ser, não. Não, eu falei assim, vou dar um mandato para você hoje. Eu falei, não, não quero. Eu quero da forma que eu tô. Eu tenho mais tempo para minhas coisas, tenho mais tempo para as coisas de Deus hoje do que eu tinha antes. Às vezes eu não tinha tempo para isso. Muitas vezes. E quem está lá hoje, eu quero que Deus abençoe, que seja um bom vereador, um bom prefeito, um bom deputado, um bom governador, um bom presidente. E oro para eles, Deus abençoar eles. Se eles for bom, nós vai ser bom também. Legal. Não é verdade? Verdade. Se eu sou apaixonado por Jaru. Onde eu vou, converso com algum empresário, um cara, eu falo do Jaru, que é algo extraordinário. E dentro desse assunto aí, você tinha comentado no início, antes da gente começar a gravar, eu te perguntei sobre experiências com Deus. Aí você até contou uma experiência nesse ponto da política. Não sei se você se recorda. Recordo. Você pode compartilhar um pouquinho? Posso, quando eu saí do mandato, né, que eu perdi a eleição, poucos votos, né? Uhum. Foi bem votado. Aí chegou uma pessoa e falou assim, ó, você vai trabalhar comigo, você vai ser um dos chefes da minha equipe aqui e tal. Eu tive vários convites assim. E quando eu fui orar, Deus falou comigo, ó, não é o momento. Aí minha esposa falou assim, não, mas você vai, porque vai ajudar nós, vai ser bom, um salário grande, um salário bom. Aí eu falei, Deus falou comigo, vai falar com você também. E Deus falou com a minha esposa. E quando Deus falou com ela tive a convicção que não ia ser. Uhum. Né? Eu cheguei e falei assim, ó, não vai dar pra trabalhar com você não e tal. Não, quem te ofereceu mais? Eu vou te dar mais então. Eu falei, não, não, não é não. Deus falou comigo e, e eu tenho que dedicar os meus negócios, que Deus tem colocado na minha mão. E Deus abençoou tanto que eu fui para a loja e Deus abriu umas portas, assim, algo extraordinário, Gustavo. Teve um amigo meu que fechou umas lojas de colchão, porque ele foi enjoado de ter um monte de loja, juntou tudo a loja de colchão num lugar só, na cidade. E ele começou a vender os colchão para mim. Eu comprei o estoque dele todinho. Ele tinha muito estoque. E Deus abençoou que aquele estoque dele, eu comprei dele, fui benção comprando o estoque dele, Caramba. e ele foi benção mudando a minha história. Essa aí foi aquela. Eu já ouvi essa história, eu acho que você comentou um pouquinho antes aqui, nos bastidores, sobre a situação do que apareceu uma oportunidade de negócio. Um rapaz que você comprou, acho que um estoque de colchões, eu não sei se foi essa história, e foi uma situação que você não podia, que gerou aquele medo em você, mas você foi lá, encarou e o negócio deu certo. Esse Conta pra aí, nós essa história. teve um assim que, quando eu queria ir embora de Jaru, que o meu tio tinha ganhado deputado lá no Acre, né? Falei, vamos para lá trabalhar lá. E eu vi a franquia da Raco, né, pra gente lá na época. E eu queria ir embora. E meu pai falou comigo, onde você não vai não, cara, fica aqui, conversar difícil aqui. Aí ele perguntou pro meu pastor, o pastor Ercilei, falou, pastor, Moisés quer ir embora, rapaz, conversa com ele, deixa ir embora não e tal, é tão difícil ficar aqui, rapaz, vai ficar aqui perto da gente, cuida dele aqui perto. Meu pastor me encontrou e falou, ó, você não vai embora, você vai ficar aqui. Eu falei, não, eu vou, tá certinho já e tal. Ele falou assim, se tiver atrasado seu aluguel, eu pago. Se estiver faltando comida, eu pago. Se estiver atrasado com energia, eu pago a energia para você. Mas não vai, não desiste. Fica aqui que Deus tem o melhor para você aqui. E passou uns dias, uma empresa de colchão foi entregar um colchão para fora do estado e não podia voltar para a fábrica. Aí ele foi me oferecer o colchão. Era muito colchão na época.
era 16 mil reais o pedido, mais ou menos, mas era um truque de colchão, muito colchão. E eu peguei e falei com meu pai, falou, não, pai, não compra os colchão não, tá difícil demais, não sei o quê. Aí eu fui no meu pastor. Falei, pastor, o cara quer vender um caminhão de colchão pra mim, dá um prazo bom e tal. Ele falou, ó, é o seguinte, compra os colchão, se vender, você tá feito, pagou a conta. Se não vender, você devolve os colchão. É tão simples falando isso, né? Mas não tinha essa cabeça, né? Aí eu falei, então eu vou pedir 6 meses de prazo. O cara foi e me deu 6 meses de prazo no caminhão de colchão. Eu vendi tanto colchão, tanto rápido, cara, que com menos de 4 meses eu quitei aquele pedido. E começou a mudar a história no comércio. Isso foi antes de 2010, né? Esse novo episódio foi logo que eu saí da política, 2016 pra cá. E, Outro que eu vivi, muito bom. e esse ponto aí entra naquela questão que a gente tinha conversado aqui um pouquinho antes das oportunidades, né? Que às vezes a oportunidade ela passa, mas a gente, muitas das vezes, a gente não consegue ver oportunidade. Olha, pra você ver, eu tenho um amigo meu que chama José Miguel, é dono da empresa de colchão Healthstar, né? Que é colchão magnético. Cara, o cara tentou vender pra mim 6 anos. Ele nunca desistiu de vender pra mim. Tem uma vez que ele me vendia pra mim, eu falei, cara, mas esse colchão não é bom. Eu de outro cara. E colchão magnético, dono da fábrica de colchão magnético. Tem um dia que ele falou assim, eu virei amigo do cara, comecei a vender colchão do cara o tempo todo. Aí ele falou assim, aí fazer o seguinte, eu vou te ajudar, cara, você não tá tão bem agora não. Ele me vendeu uma carga de colchão pra pagar ele com 1 ano. O cara que eu não queria ser abençoado, eu corria da benção. Eu tinha 6 anos atrás pegado ele, velho. Então ele me abençoou muito, é um dos meus melhores amigos hoje. Um cara diferente, um cara extraordinário, eu vejo muito Deus nele. Trabalhador, honesto. Então, isso que ajuda muita gente. Ter pessoas do lado e saber que tá mandado por Deus. Sim. Eu peço muita sabedoria para Deus, para eu conseguir ter discernimento das coisas, de situações, de oportunidades. Todo dia eu tenho uma oportunidade de uns 10 negócios. Todo dia. Uma pessoa me liga, 10 oportunidades, porque eu tenho móveis, tem colchão, tem carro, né? No sítio, gado, essas coisas. Mas você tem que saber filtrar. Eu acho que é mais difícil hoje do que antes. Então, escolha errada, você perde tudo. Como que você vê a riqueza? Você acha que são de pequenas situações? Ou você acha que... Assim, porque muitas pessoas acham que, não, vou ser rica, vai aparecer uma oportunidade, vou ganhar na Mega Sena, vai ser um negócio que vai vir do nada e eu vou alcançar riqueza. Como Gustavo, você se o vê? cara não ganha um salário mínimo, não é dizimista, velho, ele nunca vai ter nada. Se ele não for fiel com Deus num pouco, vai ser difícil ele subir. Não é ofertante, não abençoa o próximo. Quando tiver um carro, eu vou pra igreja. Já viu isso? Vou tiver uma moto, vou pra igreja? Já. Deus dá a moto pro cara, o O cara some. puder, passa por cima do pastor. É verdade. Eu creio que as pessoas vai ter acesso à riqueza a partir do momento que destravar a mente. Você já viu o tamanho da riqueza? Eu falei para um amigo meu assim, eu estava em reunião, umas 15 pessoas, falei assim, olha, você acha que Deus é maior que o Elon Musk? O cara, não, o Elon Musk é mais forte. Você acredita nisso? Falou isso. Por quê? Estão divulgando um Deus pobre. Nosso Deus é dono de tudo, do ouro, da prata, ele dá a saúde, ele dá tudo, ele transborda. Se você não gostar de Deus, ele não gosta de você. Você imagina, você falar mal de Deus, ele gosta de você. Se alguém falar mal de nós, ele quer matar o cara. E imagina Deus como é que cuida de nós de uma forma tão diferente disso. Eu creio que, se eu ver a riqueza de Salomão, é muito mais maior do que o cara mais rico do mundo. Verdade. Porque ele recebia de ouro, ele recebia de presente de ouro dos reis, por ano, era maior que o mais rico do mundo. O que ele recebia de presente por ano. Por ano. Então, nós temos que transbordar. Nós estamos cheios de pessoas. Às vezes não quer abençoar pessoas de fora, esquece de abençoar os de dentro. Você ir na sua igreja, honrar o seu pastor. Você vê um cara que está lá pregando, levando o evangelho, abençoar aquela pessoa. Às vezes o que é pouco para você é muito o que está pedindo para Deus faz tempo. Abençoar, Moisés. Então eu tenho que dar o que eu tenho? Não, da forma que você pode. Mas ajudar. Eu gosto sempre de ajudar, participar, abençoar. Eu sou abençoado com isso. E eu não tenho... eu dei tanto de dízimo. Se eu tivesse juntado o dízimo, nunca pensei isso. Eu quero abençoar, eu quero dobrar meu dízimo. Esse ano eu vou dobrar meu dízimo. Eu quero multiplicar. É aquela questão, né? O que você está plantando?
Se você planta, você colhe. Você planta o quê? É, Coisas negativas ou coisas boas para a vida das eu pessoas? tenho tentado mudar isso, sabe? Porque eu vejo que Deus é um Deus diferente. Deus tem que trazer pessoas que tenham condição financeira. Muitas vezes, tem que trazer um rico, difícil um rico entrar no céu, não sei o quê. Às vezes é assim, às vezes é o dentro da igreja que ficou rico e saiu fora da igreja. E Deus às vezes traz um rico lá de fora da dentro da igreja para mudar a história, para fazer o evangelho mais longe. Precisa ter dinheiro. Mas Deus não é dono do dinheiro? É. Mas ele prepara pessoas e pessoas não estão nem aí. E ele não cobra isso da pessoa porque ele não quis ir. Mas ele traz pessoas com condição para abençoar o ministério. Nesse ponto, eu acho interessante e o que eu vejo, e é uma verdade. Deus, ele confia, Deus é dono de tudo, ele confia aquilo a cada pessoa. Você sabe administrar algo? Você sabe administrar aquele pouco que Deus coloca na sua mão? Se você sabe administrar aquele pouco, Deus vai te dar muito. Ele vai te dando mais. Não é de uma vez, ele vai te dando oportunidades, vai dando um pouquinho. Você vai sabendo administrar, e eu vejo a riqueza nisso. Você saber administrar o pouco que Deus te dá. E com o pouco que você administra, ele vai te dando mais. Eu conheço uma evangelista, uma pastora, ela foi sempre para conversar com a minha esposa, né? Aí um dia falando do amor dela a Deus, da obra. Aí ela falou com nós do evangelho, tal, e ela orando com a gente lá em casa, e eu conversando com ela. Aí daqui a pouco eu vi uns furadinhos assim, ela tem tipo um catéter aqui. Uhum. Ela faz 2 vezes por semana hemodiálise e pregando o evangelho. E às vezes, se abençoar uma pessoa, levar o evangelho mais longe, a gente está todo perfeito, e a gente é cheio de defeito, né, para falar de Deus. E pessoas, às vezes, cheias de dificuldades, ela não mede esforço para falar de Deus. Deus é bom. Verdade. Eu não conheço ninguém que batiza mais pessoas que meu pastor, o pastor Gersilei. Ele tem uma meta, ele tem 8 centímetros de ferro nas costas dele. Caramba. Ele teve câncer, lutou, venceu e está andando e fala, eu quero batizar. Então, isso é muito importante. Você tinha me falado sobre o pastor Gersilei. Hoje ele é um dos seus conselheiros. Ele é o cara. Eu tenho boas pessoas. O pastor Gersilei, para mim, é uma pessoa fundamental. A gente precisa ter pessoas, eu tenho o meu né? amigo, sim, que eu tiro muita ideia com ele também, é meu amigo, o Lúcio Moschini. Ele é um meu amigo, forte deputado. Ele é um excelente deputado. Para mim é o melhor que tem no Brasil. Mas como amigo também, um cara diferente. Sensacional. Fora da curva. Para a gente caminhar para o final, Moisés, eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu sempre pergunto isso no final do podcast, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que assistem a gente, que vão acompanhar esse podcast e que quer montar um negócio, quer ser bem sucedido em algo, mas não sabe o caminho. Eu sei que no decorrer da conversa que você falou alguns pontos, mas queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão assistindo. O que você poderia deixar de mensagem? Sim, Gustavo, eu aprendi a admirar você pelo seu trabalho. Tem várias pessoas em Jaru que eu vejo um destaque diferente. Tem o W, né? Tem o Alex, né? Eu vejo sempre os vídeos da Anne postando também. Então, são pessoas que eu vejo que estão fazendo a diferença. E Deus dá essa sabedoria pra gente. O mais importante é você transbordar. Transbordar conhecimento, transbordar para a obra de Deus. Transbordar, quando Deus te abençoar, não esquece quem está lá embaixo, não. Sim. Abençoar com as pessoas que muitas vezes oraram para você estar onde você está. De verdade, tem pessoas que... Quantas mães hoje estão orando pelo filho, Deus abençoar o filho, está em dificuldade. E quantos pais, né, quantos amigos, muitas vezes, fulano é meu amigo. Tem que saber se realmente é aquele amigo que vai te ajudar ou às vezes está atrapalhando você desenvolver. Entendeu? Teve uma vez que eu fui orar e falei assim, Deus, se tiver algum amigo meu atrapalhando eu desenvolver, Senhor, tira de perto de mim. Mas não tira fulano, não. Eu pedi todos meus amigos. Eu pedi naquele momento, naquela fase minha, eu era adolescente para jovem. Sim. Então, eu preciso pedir para Deus aquilo lá. Às vezes você está com dificuldade de fazer isso, mas pede para Deus um conselho que Ele vai te ensinar. E quando você transbordar, lembrar que nós temos que multiplicar pessoas, verdadeiros adoradores, pessoas excelentes, para abençoar a igreja. Não importa qual praga seja da igreja, abençoar o evangelho. Sim. Que é o maior centro de recuperação que tem no mundo é a igreja.
ela melhora as pessoas, melhora ela como pai, como filho, como esposo, como empresário, num todo. Não é quem eu sou, quem eu vou ser. Não é verdade? Isso vai mudar tudo, a história de tudo. A humildade não é eu querer ser mais do que o próximo, mas eu querer que o meu próximo seja igual eu. Sim. Porque eu tenho que ser, eu falo, Deus, abençoe ele também para abençoar igual eu estou abençoando. Ou senão eu falo assim, eu quero abençoar igual o fulano está abençoando. Entendeu? Isso é algo assim. Eu creio que não existe não. Eu falei para uma pessoa esse dia, não existe não na sua vida. Você vai sair de onde você está. Deus vai mudar a sua história. Mas isso depende de nós. Se a pessoa tiver fé, confiança no que ela faz, meu irmão, vai embora. Show de bola. Amém? Show de bola. Amém. Foi um culto. Amém. Eu gosto mais disso, cara. A mensagem de hoje foi, então, transborde na vida do outro. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo Abordo Cast.